Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no livro de João, capítulo 6, e o versículo 51. Uma passagem muito conhecida que nós vamos estar lendo agora nesse momento. Diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia, glória a Deus. Palavra forte, né? A palavra de Deus hoje é: Jesus é o pão é o pão vivo que desceu do céu. Como assim Jesus é o pão vivo que desceu do céu? Jesus é o nosso alimento. Por isso que ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele quis dizer que ele era o alimento das pessoas. Que se as pessoas se alimentassem dele, aquelas pessoas daquela época, e também ele já estava falando para as pessoas de hoje, na época de hoje, porque ele sabe de tudo, Deus também. Se alimentasse dele, se aquelas pessoas se alimentassem dele, se as pessoas em geral, naquela época e hoje em dia, se alimentar de Jesus, elas estarão saciadas, elas estarão protegidas, estarão com as suas vidas governadas pelo Espírito Santo. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele já existia, que isso fique bem claro, ele já existia. Antes dele nascer aqui na Terra, ele já existia no reino dos céus. Ele apenas desceu e se materializou como um homem. Ele nasceu, foi gerado espiritualmente. Maria engravidou espiritualmente, gerou ele, e ele foi gerado. Ele cresceu como uma criança normal, mas ele era o Espírito Santo de Deus. Ele era o Espírito, ele era o Filho de Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus aqui na Terra. E ele desceu com o objetivo de instruir as pessoas em um evangelho onde tinha apedrejamento. Ele veio com amor, ele veio com perdão, ele veio com aquele jeito dele de ser amoroso, com aquela calmaria dele, com aquela mansidão dele, aquele jeito que o nosso Senhor Jesus tem de nos ajudar a resolver as coisas. Você já parou para pensar que muitas vezes Jesus nos ensinou a como tocar a nossa vida? Jesus nos ensinou muitas vezes, nos dando soluções do que fazer e do que não fazer. Pois é, porque quando nós se alimentamos de Deus, quando nós se alimentamos do Filho de Deus, de Jesus, nós estamos saciados espiritualmente. O nosso corpo necessita de alimento material, de pão, de carne, de água. Mas o nosso espírito necessita de Deus. Necessita do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. O nosso espírito necessita ser saciado pelo Espírito Santo. O nosso corpo perece, mas é pecador, é fraco, mas nós temos que ter um corpo santificado, entregue nas mãos de Deus, uma vida santificada, a casa, a família santificada. Entregue a sua família nas mãos de Deus, entregue a sua casa nas mãos de Deus, porque Deus é o pão que nós precisamos se alimentar. É desse pão, Jesus é o pão que nós precisamos se alimentar. Porque
Se esse pão faltar em nossa vida, se esse pão faltar em nossa casa, se esse pão faltar em nossa família, tem discórdia, tem briga, tem miséria, tem doenças, tem tudo que é coisa ruim. Quando nós não temos o Espírito Santo em nossas vidas, um monte de coisas ruins se apoderam de nossas vidas, se apoderam de nossas casas, de nossas famílias. Não porque Deus está dormindo, não porque Deus não está vendo, mas pela nossa falta de vigilância. Nós precisamos ter vigilância. Nós precisamos orar, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, buscar, meditar na palavra, ir à igreja, fazer a nossa parte, buscar o pão, esse pão, buscar se alimentar desse pão que é o Espírito Santo de Jesus todos os dias da nossa vida. É Ele que nos fortalece quando nós estamos desanimados. É Ele que nos dá força quando nós estamos fracos. Então, nós temos que se alimentar desse pão que se chama Jesus. Eu vou ler novamente o que ele disse no versículo 51 do capítulo 6 de João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem comerá deste pão, viverá para sempre. Ou seja, quem se alimentar deste pão, quem se alimentar de Jesus, traduzindo, quem se alimentar de Jesus, terá a vida eterna. Quem se saciar de Jesus Cristo, com Jesus Cristo, terá a vida eterna, porque Ele é o único que pode nos levar até Deus, Ele é o único que pode nos levar até a salvação. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir, minha irmã, meu irmão, que está me assistindo agora, que nós possamos refletir se nós estamos se alimentando de Deus, se nós estamos se alimentando de Jesus, se nós estamos se alimentando do Evangelho, da Palavra, porque esse é o melhor alimento de todos, que nos levará para a vida eterna. Amém? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar aqueles que estão sedentos, aqueles que estão famintos do Espírito Santo. Eu sei que você tem sede do Espírito Santo. Eu tenho sede do Espírito Santo. Nós temos sede do Espírito Santo. Por isso nós vamos ser saciados. Amém? Que Deus abençoe nossa casa, nossa família, nossa vida. Que Deus nos afaste de todo mal, nos proteja, nos dê livramento. Que Deus nos cure de todas as enfermidades. Que Deus realize todos os nossos sonhos e afaste de nós todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado por ter me assistido. Esse foi o vídeo de hoje. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Um beijo para você, um forte abraço. Tchau e que Deus te abençoe.